O amor já venceu. Eu estava ali, essa canção saiu. Sabe que tudo que precisamos vencer está no amor? Eu não sei que situação você está passando. Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você. Mas é no amor que você vence. O amor já venceu por nós. Porque Ele é amor. E porque Ele habita em nós, o amor dele está em nós, somos mais que vencedores. Nós vamos cantar. E eu quero que você cante, mas com entendimento. Que o amor já te deu a... Aleluia. Quando eu ando em amor, manifesto a presença de Deus. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas e os 10 mandamentos tornam-se um. Quando eu amo meu irmão, ando em perfeição na presença do Pai. Quando eu amo meu irmão, o amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno, o amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor do tipo de Deus que está fluindo em meu coração é o caminho para a vitória. Aleluia. Às vezes eu quero colocar a minha força. Às vezes eu quero colocar as habilidades que Deus me deu para vencer uma situação. E não importa quanto eu coloque de força, quanto que eu coloque de sabedoria, quanto que eu coloque de intenção, de intensidade. Muitas vezes aquilo que eu preciso e eu quero que seja transformado não é. Mas quando eu confio no amor, eu posso descansar no amor de Deus. Porque Deus não esquece. E Deus tem todo o poder. Então, se tem alguma coisa que você está batalhando, você está se esforçando e não está vendo o resultado. No inglês, né, Ariel? É struggling. A gente está passando por aquela situação. Entrega para o amor. Diga: Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou descansar em Ti. Eu vou confiar que o Seu amor é maior. Que o Seu poder é infinito para dar tudo aquilo que eu preciso, por aquilo que eu peço. E isso quem faz é o amor. E Ele faz o que faz por amor. Então eu vou lhe dar uma oportunidade para você sair e demonstrar o seu amor por um irmão. Irmão com irmão, irmã com irmã. Dá um abraço, diga: o amor já venceu. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno, o amor já venceu.
coração. É o caminho para a vitória. Aí sim, né? Agora sim, né? Aleluia. Tá gravado, depois você assiste. Vai pegando a revelação. Eu fico pegando no pé do pastor Antônio para ele dar aquele solo com graça, com força. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Eita, foi bênção, viu? O Antônio manda bem no baixo também. Antônio manda bem no baixo também. Graças a Deus nós temos uma equipe de louvor, de música, que amam fazer o que fazem. Você sabe, todo mundo aqui é voluntário, dedica seu tempo, a sua vida, para fazer algo que agrade a Deus. E graças a Deus que uma vida de louvor. Quem já estudou no Rema aqui? Dá um tchauzinho assim. Quem vai estudar no Rema entender melhor a palavra? Tem uma matéria no Rema chamada Vida de Louvor. Tocar, cantar é uma parte. Eu amo cantar, amo tocar, só não sei. Mas eu amo. Mas uma vida de louvor é uma vida que agrada a Deus. Eu sei que Letícia está vencendo os desafios, mas a vida dela louva a Deus, cantando ou não. A Ana me escapou dessa vez. Mas antes, você pode sentar? Aleluia. Eu sei que alguns já conhecem, mas eu quero reconhecer algumas presenças. Nós temos hoje um hermano de Venezuela, irmão Ramon. Irmão Ramon, dá um tchauzinho aqui, seja bem-vindo. Amém. Ele tem me comunicado com ele no WhatsApp já há alguns, acho que meses já há um tempo, e hoje ele teve a oportunidade de estar aqui. Talvez vocês não conhecem, tem o pastor Anderson, com a Letícia, sua esposa, com Ana Stahl, família bendita do Senhor. Meu filho Márcio sentou ali do lado, falei, ó, essa aqui é a irmã da Leia. Ele olhou, oxe, achei que era Leia. Eu disse, oi Leia. Elas são gêmeas. No Espírito. Amém? No Espírito. Amém? Obrigado, queridos. Eu vou direto com a palavra. Vocês me inspiraram a subir direto e receber e continuar nessa unção. Amém? Aleluia! E eu sei que o amor está fazendo grandes coisas. Inclusive, ofertas milionárias para pessoas voltarem a São Paulo. Aleluia! Eu estou crendo. Propostas milionárias chegando para pessoas. Se é o que for preciso, irmão, Deus é capaz. Deus é capaz. Agora já pode acender. Obrigado. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. E eu genuinamente creio que quando a gente não consegue resolver as coisas na nossa força, o amor resolve. E aquilo foi subindo dentro de mim e eu tive que compartilhar com você. Mas eu também agora vejo o benefício dessa palavra, dessa música, do amor, que você vai me amar durante essa ministração. Amém? Entenda, o amor é para a vitória, amém? O amor nunca objetiva a derrota, sempre vitória. Então me ame. Amém? E nós estamos falando sobre uma glória maior e o Senhor me levou, na quinta-feira eu sentei para meditar sobre essas palavras
E o Senhor já me deu essa palavra na quinta-feira, e eu vim orando, Senhor, é isso mesmo? Ele diz, é isso mesmo. Se eu falei, faça. Então tá bom. Ordem dá quem pode, obedece quem tem juízo. Amém, graças a Deus, juízo eu tenho. Mas o Senhor me levou a entender a glória de Deus de uma forma diferente. Não falando só da glória dEle, mas da glória que nós damos a Ele. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 7. Isaías 43, verso 7. O irmão rindo ali, deve ter recebido uma revelação também. Aleluia. Nós somos livres para receber do Senhor toda a inspiração e palavra. Isaías 43, 7, estou lendo na versão revista atualizada, diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei, e fiz. O Senhor está dizendo que aqueles que são chamados pelo nome dEle, tem alguém chamado pelo nome do Senhor? Amém. Ele diz que estes, o Senhor, na verdade, Ele chama a todos, nem todos respondem favoravelmente. A Bíblia diz que o plano de Deus é que todos sejam salvos e sejam cheios na plenitude da sua glória, do seu amor, mas nem todos aceitam essa salvação do jeito que o Senhor propõe. Mas Ele diz, estes que eu chamei, eu mesmo, o Senhor está dizendo que Ele nos criou para a sua própria glória. Aleluia. E tudo o que nós fazemos deve dar glórias a Deus. Agora, uma coisa que eu vejo, percebo e observo, mas eu também vivo isso, a atitude dos filhos pode dar glórias aos pais ou trazer vergonha. Sim ou não? Eu não sei você se já observou alguns filhos que você diz, misericórdia. Que os pais não têm vergonha porque são seus filhos, mas eles trazem vergonha para os seus pais. Mas nós não somos destes. Amém? Mas quanto mais eu vejo os filhos mesmo, quando os filhos agem segundo os princípios ensinados pelos seus pais, que orgulho que o pai tem. Tem algum pai aqui? Tem alguma mãe aqui? Você tem orgulho do seu filho? Aleluia. Agora, o filho precisa entender que aquilo que ele faz pode dar glórias ao pai ou trazer vergonha ao pai. E o pai vai dizer, puxa, mas vai mudar a vida do pai? Na grande maioria das vezes, não. Porque muitas vezes nós reconhecemos, os pais são totalmente corretos, fazem tudo que é certo diante do Senhor, mas os filhos... E eu sei que muitas vezes nós vamos entender que sim, deveria ser responsabilidade dos pais a conduzirem os seus filhos a agir completamente na correção dos princípios. Mas eu conheço famílias que o pai faz tudo, a mãe faz tudo certo, mas o filho não faz. E eu não estou falando isso para dizer, mas tem pai que é negligente. Tem pai que é correto e os filhos não entendem que eles devem dar a glória ao seu pai ou à sua mãe. Por isso a Bíblia nos ensina, desde o princípio, a honrar pai e mãe. Entenda, isso não é fazer tudo o que a emoção do pai e da mãe querem, mas é não desonrar. Eu gosto sempre, quando eu estou pensando nas coisas da minha vida, eu penso sempre no que é o positivo, ou o que é o certo naquela condição, e o que é o errado naquela condição. Porque isso me ajuda a entender o certo. Se isso pode, o que acontece se não pode? E sempre na Bíblia nós vamos ter clareza do que é certo e do que é errado, a consequência do certo e a consequência do errado. Um jeito, meu entendimento, fácil de entender o que é honrar pai e mãe é o que é desonrar pai e mãe. Tudo aquilo não faz. Amém?
eu não sei como honrar, mas faça tudo para não desonrar. Vamos a mais um texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Primeira Coríntios 10, 31, na revista atualizada, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. No grego, tudo. No hebraico, no aramaico, no inglês, no português, tudo. Para dar glórias a Deus. Nós estamos falando de uma glória maior. Mas sabe que nós podemos refletir essa glória maior de Deus com as nossas ações. Ou a gente pode não diminuir, porque a glória dele nunca vai ser diminuída, mas não refletir a glória. É como se fosse um buraco negro. Eu não sei se você já viu esse conceito, é uma coisa meio do universo, um lugar onde a luz entra e não sai, de tão escuro que é. Nós não somos o buraco negro, nós não somos a ovelha negra. O que nós fazemos deve ser para dar glórias a Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, recebeu essa revelação do próprio Senhor, diz: o que for, se eu comer, se eu beber, se eu jogar, se eu pular, se eu dançar, tudo o que eu faço deve dar glórias a Deus. Aleluia. Porque ao refletir a glória, é como se tivessem, não sei se você já teve essa brincadeira de criança, de experiências até que a gente aprende em escola, você pega o sol, pega um espelho, reflete aquele espelho num papel e o papel pega fogo. Alguém já fez isso? Cuidado para não pôr fogo em nada, exceto o que você está fazendo com cuidado e previsão. Mas imagina que a glória do Senhor é como o sol, e Ele está emitindo da sua glória, e nós somos espelhos, que refletimos, e aquilo se torna ainda maior, porque as pessoas podem ver a glória de Deus através da nossa vida. Amém? E isso é uma instrução do Senhor. Por quê? Nós já lemos, fomos criados para essa glória. Em tudo que fazemos, devemos dar essa glória. Agora, o que nós temos que observar é se a nossa vida, as nossas atitudes. Eu vou avançar naquilo que o apóstolo Paulo diz, ele fala no comer, no beber, mas olha, ele fala, façais outra coisa qualquer. Então, se ele falou outra coisa qualquer, cabe qualquer coisa. No falar, no vestir, no andar, no responder. Mas falar não é igual a responder? Tecnicamente, é a mesma expressão. Mas a motivação, quando eu estou falando, eu estou querendo manifestar algo. A resposta é resultado de alguém falou alguma coisa. E aí a minha resposta pode dar glórias a Deus ou não. Na minha resposta pode trazer honra a Deus ou não. Aleluia. Então, qualquer coisa que nós fazemos deve dar glórias a Deus. E o nosso desafio nessa manhã é nós avaliarmos a nossa própria vida e verificarmos o que nós estamos fazendo está dando glórias. E eu sei que muitas vezes nós pensamos assim, bom, se eu estiver no lugar certo, na hora certa, eu vou fazer a coisa certa. Deveria ser assim, mas não é automático. Não é, já que eu estou no lugar certo, na hora certa, automaticamente eu vou fazer a coisa certa. É uma decisão pessoal, individual, intransferível. Não, mas se eu estivesse, porque algumas vezes, e eu usei essa expressão algumas vezes, porque as pessoas diziam, mas é que nós somos frutos do ambiente. É claro que o ambiente influencia, não estou negando isso. Mas lá no fundo, cada um vai decidir como vai se comportar naquele ambiente. Vocês conhecem uma parte da minha história. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade.
Eu vivia num bairro de classe média baixa. E os meus amigos, logo desde cedo, 6, 7, 8 anos, fumavam já cigarro. E minha mãe me alertava para isso: se eu sonhar que você está fumando, você vai apanhar. E como eu não gosto de apanhar, eu evitava ou pelo menos disfarçava. Mas o fruto do ambiente, e nós tínhamos amigos da mesma idade, ou alguma idade até um pouco maior, que já fumavam maconha. Infelizmente, um desses que era o mais descolado da turma foi assassinado, porque era drogado, que depois se tornou um traficante. Então, eu vivia num ambiente que eu poderia fazer muita coisa errada, e poderia dizer, é fruto do ambiente, ou eu sou fruto do ambiente. De novo, eu não estou dizendo que o ambiente não influencia, mas ele não determina, ele não obriga. Porque nós vemos ao longo da história várias vezes pessoas que estavam naquela condição. E eu não quero falar de mim, jogar nenhuma glória, porque aquilo que eu fiz, que eu não fiz nada mais do que deveria ter feito. Mas tantas vezes nós vemos a pessoa onde sai, uma pessoa que entra direto numa faculdade como a USP, que não tinha condição, que não tinha a estrutura, que não foi para os melhores colégios, mas era resultado de uma decisão, de uma atitude, independente do ambiente. Agora, falando do ambiente positivo, é claro que a gente pode dizer, mas a pessoa nasceu num berço esplêndido, teve uma família estruturada, teve a condição de ir para as melhores escolas, então, claramente, essa pessoa vai ter muito melhores resultados do que outros. Se fosse assim, filho de rico não ficava com problema. Não ia para terapeuta, não usava droga, não se suicidava. Então, sim, o ambiente influencia, mas ele não determina. O que determina quem eu sou, como eu vou agir, se a minha vida vai glorificar a Deus, é a minha decisão. Eu vou te mostrar um exemplo na Bíblia de uma pessoa que tinha toda a oportunidade de ser uma pessoa que marcaria a história, mas deixou alguns pensamentos e sentimentos tirar do melhor daquela situação. E por que eu falo isso? E por que eu vou ler esse texto? Para a gente ficar atento, porque a gente está num bom lugar. A gente está num país maravilhoso. Nós estamos numa igreja da Palavra da Fé. Temos uma escola associada que ensina a Bíblia de verdade. Temos tudo favorável para termos uma vida maravilhosa e excelente. Mas se não vigiarmos, podemos ter toda a condição favorável e não usufruirmos dessa condição. Aleluia. E aí no final eu vou dizer quais são as duas principais razões que fez esse cidadão não andar naquilo que poderia ter sido o resultado da vida dele. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de segundo livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. Segundo Reis 5, 20. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 20, diz assim, verso 20. Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo. Disse com quem? Consigo. Ele não disse com ninguém, ele falou, pensou. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de um outro cidadão na Bíblia, que deixou algo nascer dentro dele, e não era bom. De novo, ele falou consigo. A gente pode dizer hoje, não, sabe o que é? Foi o diabo que falou na minha orelha, vai, faz isso. Sim, quem foi que ficou falando ao ouvido de Lúcifer? O anjo de luz, querubim ungido da guarda real de Deus. Quem foi que falou para ele? Vai lá, faz isso. Ninguém. Aonde é que surgiu? Dentro dele. Aonde é que surgiu essa situação dentro desse moço? Dentro dele. Aleluia. E ele disse consigo, eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Eu não sei se você conhece essa história,
mas eu recomendo você ler a Bíblia toda, mas se você quiser hoje, mais tarde, chegar em casa, ler capítulos de 1 a 5, você vai entender essa história. Havia um general chamado Naamã, num outro reino, e ele estava com lepra. A gente não ouve muito falar sobre isso atualmente, porque já tem gente com lepra ainda na atualidade, tem hospitais que cuidam de leprosos, mas não é uma coisa comum e corriqueira. Talvez hoje a gente falaria sobre uma AIDS ou sobre uma outra coisa que está mais comum, mais frequente, mas tanto mortal quanto qualquer outra doença. E essa era uma doença horrível, que as pessoas morriam daquilo. E aquele general estava lá no seu país e estava com lepra e estava tentando resolver de todo jeito, até que uma serva de Deus estava lá servindo como escrava e disse: se você tivesse lá na minha terra, onde tem um profeta, ele oraria e curaria essa lepra. Aí ele falou com o rei dele, pegou uma carta e foi lá para o rei da outra nação, da nação de Israel, e falou: eu vim aqui para que eu seja curado. O rei falou: mas eu não posso fazer nada. Mas ele soube do profeta e foi lá falar com o profeta, chegou diante do profeta. Imagina uma comitiva de um general. Eu já estive lá em Angola. Qualquer militar que está se movendo, é batedor, é carro militar, fecham as ruas. Imagina uma grande autoridade de um país chegando na outra. Imagina que ele chegou com batedores, com toda a pompa, e levou presentes para reconhecer e, quem sabe, até amolecer o coração do profeta para que ele recebesse o que precisava receber. Tipo, vou dar aqui uma agradozinha nele, vai que ele está mal-humorado, aí eu dou um presente, ele fica favorável e ora e eu sou curado. Quando ele foi chegando, o profeta já disse assim: fala para ele, nem foi atender, que falta de educação. Está chegando o general aí, o segundo lá do reino, tal, manda ele lá no rio Tietê, na ponte das bandeiras ali, na ponte da freguesia ali, dá 7 mergulhos. O general ficou indignado, falei: que conversa é essa? Ele nem saiu para me receber. Sabe de uma coisa? Quando a pessoa quer exaltar e ser glorificado, sabe que Deus é especialista em não dar? Não, porque eu quero que venham me reconhecer. Pode saber que Deus vai trabalhar para não receber. Por quê? Porque Deus não quer? Porque Deus não gosta de ninguém soberbo. E aquele general, doente, não tinha humildade para reconhecer que estava lá para receber um favor de Deus. Ele estava achando que o título, a patente, temos aqui o nosso major, aleluia, ele não faz uso da patente dele. Mas ele chegou achando que a patente ia dizer: sim, Senhor, como eu posso te servir. E não foi assim. O profeta disse: manda ele lá. E perceberam que ele trouxe presentes. E Geazi era um moço, era o discípulo do profeta. Era aquele que vivia, que convivia, eu imagino que era uma relação tipo Guto e Pastor Bud. O Guto serviu o Pastor Bud por 30 anos, fazendo tudo aquilo que era necessário, até algumas vezes limpar o cocô do cachorro da casa do Pastor Bud. Que humilhação, ele nunca viu assim. Ele viu como uma oportunidade para estar perto do homem de Deus, que transmitiu a ele do conhecimento e da unção. E hoje ele é o presidente do ministério. Então entendi, eu tenho que limpar o cocô do cachorro do pastor para poder crescer no ministério. Fica tranquilo, nem cachorro tem. Fica tranquilo, não tenho cachorro não. Entenda, não é aquela situação, é estar junto com, é receber da influência. E aquele moço estava lá, e ele ficou indignado com o seu próprio profeta, o seu senhor, aquele que o instruía, diz: como assim? O cara veio para dar presente, e você não vai receber? Eu pulei aqui intencionalmente esse texto, mas quando foi avisado que o general chegou com presentes, o profeta diz: eu não quero receber nada seu. Então não é que Geazi agiu na falta de informação. O profeta tinha dito: não quero receber nada, pode levar de volta. Então foi dado clareza daquilo que não era para fazer. Mas Geazi falou assim: o quê? O cara veio com esse monte de presente. É ruim, hein?
e ele vai receber a cura, porque ele vai seguir a instrução, eu vou lá. Eu acho que o profeta está sem a visão. Acho que ele não está recebendo muito bem de Deus. Eu que tenho a revelação, maior do que a do meu líder. Deus está falando. E ele diz, tão certo como vive o Senhor, ainda botou o nome de Deus no meio, eu vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Não, Deus está falando comigo, eu vou lá. Querido, Deus nunca vai falar algo a alguém que fere um princípio que ele mesmo estabeleceu. Nunca. Porque Deus não é o Deus de duas palavras, nem é Deus de confusão. Mas ele usou, tão certo como vive o Senhor, aleluia. Verso 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Eis que, e ele respondeu, Geazi respondeu, vai tudo bem. Vai tudo bem. O meu Senhor me mandou dizer. Eu não estou aqui pela minha própria vontade, foi o profeta que mandou. Mentira é do diabo. Não, mas é que tem aquela mentira assim, ó, branca. Não tem mentira branca. Não, aquela mentirazinha inocente. Não tem mentira inocente. A mentira é do diabo, que é o pai da mentira. Quem mente é filho daquele. Não, misericórdia. É o que a Bíblia diz. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens entre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes. Não é para mim, não, é para ajudar quem está necessitado. Oh, quão generoso. Verso 23, disse Naamã, se servindo, tomais 2 talentos, se te ajuda, te serve, pega aí 2. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, e pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E ainda botou gente para carregar, para levar o presente para ele, porque de fato era para ajudar quem precisava. Naamã não agiu errado. Ele até quis ajudar, ele quis fazer. Ele, porém, entrou-se, pois, diante do seu Senhor. Aleluia. Voltou, né? Tendo chegado, verso 24, tendo chegado no outeiro, tomou as suas mãos e o depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Tipo, vai, vaza. Obrigado por você me ajudar aqui, tchau. Bora. Tendo ele chegado ao outeiro, sim, verso 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu Senhor. Chegou lá diante do profeta. Cara de pau, cara lavada. E aí? Beleza? Tranquilo, suave? Como se Deus não tivesse visto. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Parecendo Deus perguntando a Adão, onde você está? Eu fui ali, na padaria. Estava escondido atrás dessa moita. Oxe, aí eu descobri que eu estava nu. De onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi parte alguma, eu estava ali limpando, dando brilho aqui na prataria, fazendo o que você pediu. Você note que a mentira ela vai sendo acrescentada, por causa de uma mentira, outras têm que ser, não tem, mas acabam sendo contadas, e a coisa só se agrava. Verso 26, porém lhe disse ele, porventura, não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te?
Era isto ocasião para tomar prata e tomar vestes, olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e servas? Era hora para isso, Geazi? Você não percebeu que eu estava lá com você em espírito? Era hora para isso. Mas Eliseu já tinha dito, não é hora para isso. Ele tinha a instrução. Era hora para isso. Pode ser que em um outro momento na história, aquele general pudesse trazer outras coisas e abençoar a vida dos servos de Deus, dos profetas. Mas não era a hora. Não era a hora. Quando não é a hora, nós não podemos pegar nada que não é nosso. Porque Deus vai comunicar o tempo e a hora de fazer. O tempo que é a hora de fazer as coisas. Fazer algo teoricamente para o bem na hora errada é errado. Aleluia. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso e branco como a neve. Aí o profeta lançou a maldição. Não, ele só comunicou a consequência da decisão. Ele diz, porque você fez a proteção, aquilo que Deus preparou para lhe guardar, não tem mais, porque você saiu debaixo da proteção. Quando a gente sai debaixo da obediência da palavra, a gente assim, eu não preciso de Deus, eu sou capaz de me defender sozinho, eu sou capaz de me livrar dos problemas sozinho. Se a pessoa não entendeu isso, que não é capaz, e que tem coisa que a gente não é capaz de resolver, vai sofrer. É o que aconteceu com esse rapaz. Aleluia. Agora eu vou voltar um pouquinho na história dos profetas. Você lembra do profeta Elias? Lembra? Fez descer o fogo, consumiu lá o holocausto dos profetas, matou todos os profetas. E o que ele fazia, acontecia, um homem de poder. Tanto é que lá no Novo Testamento, quando eles não sabiam quem era que estava lá, numa imagem, acho que é Elias. Elias foi um homem de Deus que é marcado em toda a Bíblia, como alguém que andou no poder. Chegou um tempo que Elias, ele mesmo fracassou na fé dele. Ao invés de avançar para cima de Jezabel e aquela endemoniada, ele foi lá se esconder com medo. Porque ele estava assim, eu não estou conseguindo força para continuar. E não era por causa da idade. Sabe que não importa quanta idade você tem, você pode ter e encontrar no Senhor a força para continuar. Aleluia. Mas, enfim, Elias estava ali e Deus falou com ele, bom, já que tu não vai, unge um profeta no teu lugar. E aí, Elias encontrou Eliseu, o profeta de Geazi. E aí, Geazi pegou a visão, falou, desse cara eu não vou largar não, porque eu estou vendo que ele é homem de Deus, anda no poder, eu quero colar com ele. E Eliseu andou com Elias por anos e anos a fio, por muito tempo. E ele foi observando e vendo aquilo que estava acontecendo. Quando chegou o tempo de Elias ungir Eliseu, profeta, no seu lugar, Elias perguntou, Eliseu, o que você quer que eu te faça? O que você espera? Tudo bem que Elias tentou dar um perdido a Eliseu várias vezes. Não, fica aí, eu vou lá. Ele falou, vou nada, sou besta, vou com você. Eu quero estar junto, porque nós temos que querer estar junto, aonde a unção de Deus está se manifestando. Porque isso afeta a nossa vida, afeta a vida do nosso redor, afeta a nossa história. E Eliseu não era besta, falou, não, eu quero ir com você. E aí naquela hora, você sabe disso, você já leu isso na Bíblia, ele diz, não, eu quero a unção dobrada. Eu quero daquele que Deus te entregou, eu quero o dobro disso. E porque ele permaneceu fiel, Elias era o profeta mais gentil, amado, assim, cheio de carinho que a gente já ouviu na Bíblia? Não, era osso. Era um cara difícil. Elias não tinha meia conversa, não. Vocês acham que Teresa é dura? Elias é outro nível. Era um cara desafiador de andar junto.
mas Eliseu permaneceu fiel todo o tempo. E por isso ele recebeu da unção dobrada. E se você for ler na Bíblia, vai ver que Eliseu fez o dobro de milagres do que Elias fez, e que não eram poucos. Amém? Agora imagina o que teria acontecido se Geazi não tivesse feito isso. Imagina que a Bíblia poderia descrever algo assim: Geazi, servo de Eliseu, pediu a Eliseu a unção tripla do seu espírito. E ele recebeu e andou no poder, andou manifestando do poder de Deus, libertando pessoas, transformando nações, afetando a sua própria família. Poderia ter sido assim? Poderia. Mas porque ele não seguiu o princípio e os princípios instruídos por Deus e deixou nascer dentro dele coisas que eram contrárias aos princípios de Deus, ele não só perdeu uma oportunidade de se tornar talvez o maior profeta que a gente tivesse notícia na Bíblia, para ser alguém que toda vez que a gente lembra que ele estava no lugar certo, mas agiu errado. Ele estava no ambiente correto, mas agiu errado. Então, não é o ambiente que define alguém, é aquilo que ela deixa entrar no seu próprio coração. Aleluia. Aleluia. Uma pena para Geazi. Agora, por que a gente vai aprender com essa história? Para a gente não fazer das coisas que a gente viu Geazi fazendo. Aleluia. Imagina quanto de poder poderia ter manifestado Geazi. Imagina quanto de poder você pode manifestar nessa terra. Imagina quanto você pode ser ousado em obras para a parte de Deus. Graças a Deus pela vida do Glieber. Cadê o Glieber? Que veio falar comigo antes. Pastor, eu tenho uma instrução de orarmos pela Letícia. Imagina se ele não tivesse orado, seguido uma inspiração. Agora, o que ele fez antes? Veio falar com o líder espiritual. Não estou dizendo que você tem que pedir a bênção para mim, para todas as coisas, não. Eu não sei se eu devo trabalhar hoje, vou ligar para o pastor. Eu vou revelar de antemão, vá trabalhar. Deixa eu dizer claramente, o que está na Bíblia, você não precisa pedir antecedência, pedir instrução. Eu não sei se eu devo dar o dízimo. O que diz a Bíblia? Diz que tem. Então, dê. Amém? Mas como era uma coisa que ele precisava de orientação, saber se era a hora, eu falei, sim. Imagina quanto você pode abençoar a vida de pessoas, orar por cura por pessoas, anunciar a salvação a pessoas. Imagina quantas famílias podem estar sendo restauradas por causa da sua atitude, por causa do seu testemunho, da sua influência. Nós podemos escrever, e de fato estamos escrevendo a continuidade do livro de Atos daqueles que seguem a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vá comigo lá em 2 Reis 5. Quero voltar um pouquinho. No versículo 26. Eu vou ler esse mesmo texto que nós já lemos, na versão transformadora, que eu acho que ela esclarece melhor. Mas Eliseu disse, você não percebe que eu estava presente em espírito, quando Naamã desceu da carruagem para encontrar com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupa, e oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Definitivamente não era a hora. Por quê? O profeta recebeu uma instrução no espírito. Poxa, o profeta não ia ser abençoado com aquilo que Naamã trouxe? Claro.
Aí não posso ser abençoado com alguma coisa que alguém tem e já se inclinou a me dar? Claro, se não tiver uma instrução de não fazer. Mas se tiver uma instrução para não fazer, a resposta é não. O que me mostra claramente que Geazi não levava a sério as coisas de Deus. E eu vou falar de 2 erros de Geazi. O primeiro deles é esse: não levar as coisas de Deus sério, de uma forma séria. Se nós não levarmos as coisas de Deus de uma forma séria, daquilo que Deus fala, porque as coisas de Deus não são algo natural, comum, dia a dia, corriqueiro, que você diz, tanto faz. Com as coisas de Deus não é assim. As instruções de Deus são definições de resultados e destinos de vida. Por mais que pareça simples. Mas é uma coisa simples. Pode mudar completamente o resultado de uma vida. Aleluia. A empresa que eu estou hoje trabalhando com o André, ela está mudando de sede. E a gente está montando lá a parte elétrica. Uma coisa simples. Mas se eu ponho ou não ponho esse equipamento aqui, esse dispositivo de proteção contra surtos, raios? Não sei se eu ponho. Ou um outro que é um dispositivo para identificar fuga de corrente. Isso é caro. Por que eu vou colocar? Porque é segurança. Nós tivemos, Márcio acompanhou o Tiago lá em Brasília, quando o Tiago ficou grudado na esteira, lembra? Se tivesse esse equipamento chamado DPS, DR, não tinha acontecido. Uma coisa simples, um equipamento simples. E está descrito no manual das normas. Nós temos o manual das normas. Se nós seguirmos, seremos protegidos. Vocês conhecem a história, e Márcio foi lá, ajudou ele a descolar, mas havia um risco de ele ficar grudado junto. Mas o amor avançou. Aí Tiago chega lá na sala, cabelo fumaçando. Mãe, fiquei grudado na esteira. Ela disse, você queimou a minha esteira? Aí o Tiago, eu estou bem, mãe, estou bem. Não, vai dizer que você estragou a esteira, Tiago. Estou bem, mãe. Sem brincadeira, saia a fumacinha da cabeça. Ele saiu da piscina, foi para a esteira e ficou grudado lá. Se tivesse um DR, um dispositivo contra a fuga de corrente, não tinha acontecido. Mas é uma coisa besta. Nada de Deus é coisa besta. E se nós não levarmos a sério as coisas de Deus, consequências ruins virão. Mas se levarmos a sério, as boas consequências virão. Aleluia. Não era a hora. Geazi não levava a sério as coisas de Deus. O que nos desperta a pergunta, nós estamos levando a sério as coisas de Deus? Das instruções que temos recebido na Bíblia, na palavra, nas ministrações, nas aulas do Rema. Geazi pensou, vou me dar bem. O profeta não quer, mas eu quero, está tudo bem. Não está tudo bem. Quando há uma instrução de Deus para não fazer, não faça. Quando há uma instrução de Deus para fazer, faça. É nossa segurança. Mas não sei se Deus está falando. Então procure. Porque quem bate, ele abre. Quem pergunta, ele responde. Aleluia. Não, mas se Deus quiser falar comigo, ele vai mandar um WhatsApp. Aí pega um irmão endemoniado falando besteira no WhatsApp. Aí é Deus falando. Porque desde a minha conversão, eu dizia isso para o Senhor. Pai, eu não quero ser Maria vai com as outras, nem Mário vai com os outros. Eu quero andar naquilo que o Senhor me instruir na Tua palavra. Aleluia. Vá mais um texto. Romanos 13, verso 11. Romanos 13, 11. Porque tem coisa que Deus já falou para fazermos, como pregar o Evangelho, como anunciar as boas novas.
Nós não podemos negligenciar o que Deus está falando. Romanos 13:11 diz assim, eu vou ler na versão transformadora: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Queridos, o tempo da volta do Senhor está próximo. Ah, mas falam isso há 2000 anos, então está 2000 anos mais próximo. Amém? Está mais próximo. Despertem, verso 12, 11 ainda. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. 12. A noite está quase acabando, logo vem o dia, portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura de Deus. Aquilo que não agrada, que não é correto, que não edifica, que não é de boa fama, bota fora. Bota fora. Atitudes, pensamentos, sentimentos, ações, reações, respostas. Bota fora o que não agrada a Deus. No livro de Esther, no capítulo 4, eu gosto muito da rainha Esther, da história dela. Esther, capítulo 4, no versículo 13, nós vemos Mardoqueu, que era primo da rainha Esther. Eu às vezes pensava que era tio, porque ele cuidava de Esther, mas era primo. Era um primo mais velho, provavelmente, maduro. Se você tem um primo, ajuda teu primo. Amém? Ah, mas não é meu irmão, mas é teu primo, ajuda teu primo. Com a palavra, com instruções. Primos são bênçãos, amém? Mardoqueu, que era primo da rainha Esther, enviou essa resposta a Esther: não pense por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus foram mortos. Está se achando gostosinho aí. Está achando só porque você tem esse carro, só porque você tem esse título, só porque você foi promovido, só porque trabalha nessa empresa que vai ficar tudo bem? Não. Porque a situação está se agravando a cada dia. E ele no verso 14 diz: se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Queridos, Deus, Ele está com toda a inclinação a resolver as situações de pessoas. Agora, o que Mardoqueu estava dizendo para a rainha Esther? É você que tem que agir. Se você não agir, outro vai agir. Mas você vai pagar o preço de não ter feito. Não, meu Deus, que palavra dura. É uma profecia? Não, é uma constatação. Se Deus nos deu instrução de fazermos algo, nós devemos fazer, porque não fazer é desobedecer. Fazer o quê? Falar de Deus, falar da palavra, o que seja que Deus falou. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós devemos seguir as instruções, porque isso é segurança, paz e alegria para nós. Queridos, como é bem. Quem já obedeceu uma voz do Senhor? E quando não era a sua vontade fazer? Você tinha uma vontade, Deus falou para fazer outra coisa. Quem já fez isso? Não é bênção, você não se alegra depois de ter feito? Agora, se você ficou arrependido, se converta. Deus falou para não fazer, eu fiz, e me arrependi. Eu nunca me arrependi de algo que Deus me falou para fazer. Porque eu entendi que era Deus falando, levando sério as coisas de Deus. Aleluia. Se ficar calado nesse momento, você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não é para exatamente estar onde você está, que Deus te colocou ali, para que você manifeste da glória dEle. Para que você manifeste do testemunho de ser um cristão fiel. Quem já ouviu alguém falando de algum cristão fazendo besteira? Oxe, só 4 pessoas, 6 pessoas. A gente já ouviu muitos. Mas nós podemos ser aqueles que fazem a coisa certa. Porque está cheio por aí de gente se dizendo cristão fazendo coisa errada. Nós devemos ser aqueles que fazem as coisas certas. Aleluia. Será que a gente está como Geazi?
Porque a própria rainha Esther teve aquele seu momento de fraqueza. Disse assim, agora estou no palácio aqui, agora que eu consegui esse emprego, é ruim, hein? É ruim que eu vou dizer que sou crente. É ruim que eu vou falar de amor de Deus para alguém. Ixi, será que não é para isso mesmo que você está lá? Ou a gente está como Geazi, se for para o meu benefício próprio, eu faço. E até invento, mas se não for, Deus vai fazer. Mas se Deus falar com a gente para fazer, não é uma sugestão, uma ideia. Quem quiser pegar, pega. Se Deus falar conosco, é uma instrução direta da parte dele. Aleluia. O apóstolo Paulo, quem já ouviu falar do apóstolo Paulo? Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 9,16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo, homem graduado, formado aos pés de Zé Carlos. Não, quer dizer, Gamaliel. Nos dias de hoje, seria pastor Zé Carlos. Conhecedor profundo das Escrituras. É porque nasceu assim. Foi assim, irmã? Quando ele nasceu, já tinha... Gugu Dadá, ele dizia assim, Atos, não, irmã, ele aprendeu. A mãe dele aqui. Ele não nasceu sabendo. Ele estudou para saber. Amém? O apóstolo Paulo, um homem poderoso. Um homem que recebeu a revelação para fazer as coisas do Senhor, diretamente do Senhor. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 9,16. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Se alguém deveria ter o direito, seria Paulo. Mas eu não tenho direito de me orgulhar por fazer. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha o entendimento do apóstolo Paulo. E qual é o nosso entendimento? Alguém vai falar. Estou nem aí. Isso é atitude de Geazi. Mas a atitude de alguém que segue as instruções da palavra, porque ele nos deu o ministério da reconciliação do mundo para com Deus. Ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. Mas eu tenho muito trabalho, eu estou corrido, não dá tempo. Tá bom, quando chegar diante do Senhor, você diz, Deus, não deu tempo de fazer o que o Senhor me pediu. Vamos ver se cola. Já vou te dizer, não vai colar. Aleluia. Uma outra razão, e talvez seja essa a principal razão por Geazi ter fracassado. Ele não buscava Deus por ele mesmo. Ele estava feliz que outros que estavam perto dele estavam buscando. O profeta, o homem de Deus, recebia a revelação, ele estava orgulhoso de estar junto ali. Rapaz, eu estou junto do pastor Zé Carlos, pastor Antônio, pastor Aurélio, pastor Felipe. Rapaz, eu estou junto desses caras. Eu estou de boa com Deus. Vocês não sabem com quem está falando, não. Eu sou o moço de Eliseu, é o dobro, viu? Eu já faço até assim, porque já é o dobro, viu? E se bobear, eu vou ser 3 ou 4. Ele se orgulhava por estar perto de alguém que buscava a Deus. Mas ele mesmo não buscava a Deus por ele mesmo. Não adianta estar numa igreja da palavra, numa escola da palavra, no meio de homens e mulheres cheios da palavra, se a pessoa não busca para si mesmo. Não, eu abro lá o YouTube e a palavra chega. Mas e o seu tempo com a palavra, com Deus, seu tempo de intimidade? Aquilo que está descrito nos evangelhos, que o próprio Senhor Jesus disse, entra no teu quarto em secreto. Porque o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Uma vez eu vi um ministro dizendo que Deus tolera a nossa vida pública, mas Ele nos recompensa pela vida particular com Ele. Porque no púlpito, diante das pessoas, diante de uma câmera, todo mundo parece ser crente mesmo.
pregando a palavra, rapaz, é isso que te digo, aleluia. Faz as edições e mostra o povo caindo. Queridos, isso tudo acontece. Mas se a pessoa não estiver buscando a Deus por si mesmo, não vai viver no poder. E corre o risco de deixar esses sentimentos, essas atitudes tomar conta de si. Aleluia. E não foi por falta de oportunidade. Porque vão pensar, Geazi estava lá quando Eliseu abriu o Rio Jordão. Ele estava em Águas Doces. Está lá em 2 Reis 2,14, 2 Reis 2,19. Quando Eliseu fez um milagre, declarando a abundância que estava havendo falta, ele diz, ainda hoje vão comer em fartura, vai ter um preço aqui de miséria para comer um monte de coisa. 2 Reis 7. O filho da sunamita, Geazi, estava lá. Viu o milagre acontecer, mas não buscou para ele. Para ser o homem de Deus, como aquele que ele acompanhava. É bom estar do lado de homem de Deus? É claro que é. O apóstolo Guto serviu ao pastor Bud por anos e anos, mas ele buscou para si. Não é por indução elétrica, não é por transmissão de proximidade. Você recebe da influência, você recebe da unção. E isso é correto, é bíblico. Mas sem estrutura não se sustenta. Aleluia. Geazi estava ali quando Naamã foi curado, ele sabia do poder de Deus. Mas eu quero dizer, não basta saber do poder de Deus, tem que buscar intimidade com Deus. Mas Deus está me usando. Parabéns, chegou no nível da mula. Porque Deus usou a mula. Brincadeirinha, não estou chamando ninguém de mula. Não, pastor, falou que eu sou uma mula. Não, falei isso não. Estou dizendo que ser usado é por causa da necessidade do outro. Mas buscar intimidade é por causa da nossa necessidade de uma vida com Deus. E é isso que sustenta a nossa vida. Queria pedir para você ficar em pé. Aleluia. Grupo de música, por favor. Lembra que eu falei que tinha que me amar? Mas o amor fala a verdade. O amor instrui. O amor corrige. Ele desperta para aquilo que nós estamos fazendo, pensando. Nós devemos avaliar a nossa própria... Quando até no momento da ceia, e semana que vem teremos a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo fala, julgue a si mesmo. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não precisamos ser julgados por ninguém. E o Senhor nos deu essa palavra para nos despertar, para que a gente possa se avaliar. Eu estou deixando coisas subir dentro de mim, achando, não, mas eu tenho, eu posso, eu estou aqui, ninguém me reconhece. Estou aqui há tanto tempo, ninguém nem vem me reconhecer. Essa foi a atitude de Naamã. Eu chego aqui, ninguém vem falar comigo. Mas a atitude de um homem e da mulher de Deus é, eu sei que Deus está vendo. Eu sei que Deus está vendo, porque Deus é comigo e eu sou com Ele. Feche seus olhos, ore a Deus, peça a Deus para te mostrar áreas da sua vida que você precisa tratar, ajustar, para ser como aquele servo perfeito que será recebido no Senhor. Ele vai dizer, servo bom e fiel, entre para o descanso. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Porque a Tua palavra, ela nos desperta, nos corrige, nos orienta, nos chama para perto. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, mas enquanto isso, medite ao Senhor. Pai, que áreas, que coisas que eu tenho que largar como roupa suja. Há uma glória bem maior, há um favor de Deus sobre nós, portas abertas, grandes milagres
é o favor de Deus sobre nós. Há uma colheita abundante, um novo tempo sobrenatural, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Há uma colheita abundante, um novo tempo sobrenatural, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos. Aleluia. Subi um texto e eu encontrei ele aqui. Provérbios 3:27. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Sabe que o melhor bem que alguém fez na minha vida foi anunciar o Evangelho. Bispo Douglas, ele anunciou o Evangelho, e aquele Evangelho confrontou os meus pensamentos, meus entendimentos. Mas quando eu entendi que o que ele estava falando era da parte de Deus, e eu aceitei, mudou a minha vida completamente. O melhor bem que nós podemos fazer a alguém é anunciar o Evangelho. Pode ser que para uma outra pessoa que está num leito de enfermidade, tem uma palavra de cura. E a instrução de Deus é clara: não deixe de fazer o que alguém precisa, se você pode fazê-lo. Ainda que inclua para qualquer bem financeiro, não é disso que eu estou falando. Mas inclui também quando a gente pode ajudar alguém. E o texto diz: não diga ao seu próximo, volte mais tarde, amanhã eu te digo, eu farei.
Às vezes a pessoa precisa de ajuda naquela hora. E você pode fazê-lo. Mas entenda, eu não quero colocar isso numa questão monetária. Eu quero colocar isso numa questão da atitude. Às vezes é uma pessoa que está numa situação na sua casa, precisando de um socorro, de uma intervenção, e a gente pode fazê-lo. Se nós não fizermos, estaremos sendo como Geazi. Às vezes não é tão a necessidade natural, é uma necessidade da pessoa de saber que Deus se importa. Eu estava aqui lembrando uma vez, Carlos foi para o hospital, estava com um problema no olho. Acho que ele foi para o hospital, acho que era 10, 11 da noite. Ia sair do hospital, acho que 1 e pouco da manhã. Ele podia pegar um Uber. Ele não tinha falta de dinheiro para pegar um Uber, não tinha falta de um meio do transporte. Mas eu senti uma necessidade de estar lá com ele. Porque eu vi a necessidade, eu seria negligente se eu não tivesse ido. Podia dizer, tem a mulher dele, tem carro, tem Uber, tem táxi, tem não sei o quê. Mas nós não podemos negligenciar a instrução que Deus coloca em nós. Não podemos. Não negligencie uma instrução de Deus em você. Porque é Deus que fala com você. Mas não é confortável. Para a rainha Esther não foi confortável ter que falar com o rei. O outro lado às vezes, é não receber. Como foi o caso de Eliseu. Mas aqui no ministério de Eliseu não tinha necessidade de nada. Quem disse? Mas ele recebeu uma instrução de não receber e não recebeu. Como vocês já viram, cadê Uzinha? Está em casa. Vocês já me ouviram falando, chegou ela com o marido queria dar um dízimo aqui, que não pertencia a essa igreja. E eu falei para ele, não dá para dar na igreja dele. Ele ficou com raiva de mim, mas depois me agradeceu. Porque você rejeitou porque a igreja não tinha necessidade? Eu não conheço igreja que não tem uma necessidade. Tinha, mas a instrução de Deus era não receba. Nós não podemos negligenciar a instrução de Deus em nós. E Ele diz, faça o bem, se você pode fazê-lo. Tem situação que não vai ser a gente que vai resolver. No mínimo a gente pode orar. Mas se Deus falou com você, faça, e você pode, faça. Seja o que for. Amém? Aleluia. Pai, eu te agradeço, porque a Tua palavra nos desperta para andarmos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque faremos sempre o bem que o Senhor tratar conosco. E não faremos se o Senhor tratar para não fazermos. Pai, mas tudo o que queremos é Te louvar, trazer glórias ao Teu nome, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és digno. Eu Te louvo, Pai. Eu Te louvo, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Seja abençoado na prática da palavra.